Aproveitando o texto que a gente publicou antes de ontem, um texto que faz parte da série Bastidores do Universo, hoje eu vou trazer para vocês uma questão muito interessante que fala sobre o dar e o receber, que no universo não existe nada de graça. Esse texto que a gente publicou antes de ontem, ele causou muita estranheza nas pessoas. Eu não acho que muitas pessoas tenham lido, porque só de ver o título, né, do texto, Casas de Comércio no Universo, e o trabalho dos escaravelhos, as crenças das pessoas imediatamente fizeram com que elas não acessassem o conteúdo desse texto. Por quê? Por que eu falei em crenças? Muitas pessoas acreditam que lá no céu, o que existe por lá são anjos, arcanjos, seres bonzinhos, benevolentes e que estão lá simplesmente para nos auxiliarem aqui, sem pedir nada em troca. E não é isso que acontece. Por que nós trazemos esse tipo de texto? Na verdade, não é nem o grupo, né? É a equipe que nos assiste, que providenciou o acesso a essa linhagem dos escaravelhos. Foi um grupo de seres que se aproximaram aqui da Terra, e eles começaram a conversar com a gente, e aí surgiu, né, aquele texto que vocês podem acessar lá, e o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Por que é interessante que a gente acesse esse tipo de informação? Porque uma coisa que foi dita, inclusive lá no próprio texto, é que nós precisamos ter noção, nós precisamos saber aonde é que nós estamos, o que nos rodeia, aqui e fora daqui. Nós precisamos ter essa percepção. Porque o que é a consciência em si? A gente confunde um pouco o termo consciência com moral, né? Aqui a gente costuma falar assim: eu tenho consciência, eu não como mais carne. Isso não é ter consciência. Observem que ter consciência é o ser que percebe uma maior quantidade de situações e realidades que envolvem ele. Quando eu percebo situações, energias, frequências, dimensões que a maioria não está percebendo, quer dizer que eu tenho uma consciência maior. Agora, existem seres de consciência grandiosa, mas sem moral alguma, porque sim, nessas esferas superiores existem muitas brigas, muitas disputas, porque todos os seres possuem as suas agendas. Todos têm interesse em alguma coisa. E às vezes, e muitas vezes, o meu interesse não bate com o interesse do outro. E aí é que surgem as disputas. Então, a noção de que lá em frequências superiores, os seres vivem em harmonia e todos dispostos aqui a nos ajudar, sem cobrar nada por isso, isso não é real. Primeiro, eles cobram. Segundo, eles têm que ter uma conexão com a pessoa que está aqui, porque senão eles não têm interesse algum. Este grupo mesmo, que trabalha aqui com a gente, eles disseram: o nosso intuito não é salvar a humanidade. São pessoas específicas que eles têm o interesse de levar este conteúdo até eles. Para quê? Para um despertar. Quanto mais a gente acessa informações, conhecimentos, amplia a consciência, mais desperto a gente vai ficando. O que é estar desperto? Percebendo uma maior quantidade de situações ao nosso redor, né? Então, o que é o ampliar a consciência? É se tornar maior
em termos de percepção. E o que acontece? Quando você vai expandindo quem você vai abrindo espaço, porque no universo só existe consciência, espaço e o vazio. Não tem mais nada. Vazio, consciência e espaço. Então, quando eu abro, eu fico mais etérico, né? Inflado. Quando eu abro mais espaço dentro de mim, dentro do meu campo, eu consigo, então, ter acesso a mais conhecimento, né? Sem falar que quando o meu campo expande, eu toco o campo de outros seres, de outras realidades, eu passo a perceber essas outras energias. Então, eu tenho uma percepção maior. Mas aí, voltando ao texto lá do Escaravelho, para quem ainda não leu, o link, como eu falei, está aqui embaixo, e é um texto muito interessante. Por quê? Por que eles trouxeram esses amiguinhos para conversar com a gente? Porque nós estávamos, na época, elaborando um workshop que nós iríamos apresentar para um pessoal lá em Portugal, só que seria online, né? Nós não estaríamos lá, nós faríamos a partir daqui, do Brasil. E surgiu a dúvida entre nós aqui: vamos cobrar por esse workshop? Porque nós recebemos essas informações para serem compartilhadas. Então, faz parte, né, do compartilhar dessas informações. Então, nós ficamos em dúvida. Mas espera, nós estaremos tirando um tempo maior da nossa vida para poder elaborar todo este conteúdo para passar para esse pessoal. Então, a gente realmente ficou na dúvida. E o que aconteceu? Nós começamos a receber informações, tanto eu quanto o Sérgio, de que tudo no universo tem um preço e exige-se uma energia de troca. Então, a gente tem o entendimento, o ponto de vista de que os mentores, os seres que estão aí, que auxiliam a população de uma maneira geral, não estão recebendo nada, ou que quem está recebendo o auxílio não está pagando nada, e não é isso que acontece. E como é que nós pagamos? Nós geramos um potencial energético com tudo que nós manifestamos aqui, porque a terceira dimensão é o reino da manifestação, é a dimensão da manifestação. Então, quando eu ajo, quando eu entro em ação, fazendo qualquer coisa, não é só em termos de trabalho espiritual, não é isso. Qualquer construção, projetos, construção, não, eu estou falando de casas, prédios, não é isso. Qualquer implementação, realização, projetos que eu execute aqui, eu estou recebendo um valor energético por aquilo. E também existem muitas formas de acumular, né, essa energia, que abrir esse potencial. E por que a gente fala potencial? Porque é de fato uma moeda. Então, por exemplo, se eu tenho ali no meu banco 100 mil reais, eu não tenho potencial de comprar um carro com aquele dinheiro? Eu tenho um potencial. Se eu tenho 100 mil reais, eu não tenho potencial de fazer uma viagem ou de contratar um professor para me orientar em determinado assunto? Eu tenho. A mesma coisa acontece. Quando esse mentor vem até nós para nos auxiliar, muitas vezes foi a nossa família que contratou ele lá. Porque às vezes a nossa família não tem a função, não tem o jeito, ela não tem a habilidade de ficar orientando os seus membros aqui embaixo. Então eles contratam serviços mais, digamos, eficientes, de seres que já têm um know-how, seres que trabalham exclusivamente com isso. Então é como se eles fossem um lugar que existem vários mestres, vários seres sábios,
tem acesso ao planeta Terra, porque este grupo de seres que trabalham com isso, eles têm que ter acesso, é uma espécie de outorga, e isso tudo é avaliado, porque se o grupo não é idôneo, não é íntegro, então eles não têm acesso. Mas vamos supor que este grupo tenha. Então, a minha família vai lá, entra em contato com esse grupo, paga. Olha, envia um mentor lá para esse membro aqui da minha família, que ele está precisando despertar. Há uma dispensação energética muito grande. Aí você pode pensar, beleza, minha família pagou, e você acha que depois você não vai ter que pagar por aquilo? Você vai ter que pagar para sua família. Só que não é um vai ter que. Muitas vezes você já vai ter que ter gerado o potencial para que aquilo ocorra. Então, não é igual a gente faz aqui, que a gente compra um carro, sei lá, 48 prestações. Eu comprei, mas eu ainda nem tenho dinheiro para pagar. Então a tua família avalia o quanto que você já tem e qual é o potencial que você tem de gerar mais potencial a curto prazo, né? A curto e médio prazo, para poder pagar por esses serviços que eles estão intermediando. Então, gente, é assim, tudo é uma troca, tudo é um dar e receber. Não tem como a balança no universo ficar desequilibrada. Se eu dou muito e recebo pouco, está em desequilíbrio. Só que se eu dou muito, abre espaço para eu receber muito. Então, às vezes, a pessoa está aqui, não recebe nada do universo e fica assim, entra, né, no coitadismo, só eu, nunca chega para mim, né, as boas oportunidades, eu nunca recebo nada de interessante do universo. Mas por quê? Será que a sua balança está permitindo que você receba algo? Você gerou o potencial para que isso aconteça? Então, voltando ao texto, para quem não leu, para quem já leu, já entendeu. Para quem não leu, esse grupo de escaravelhos é o mesmo grupo que deu consultoria para os faraós lá no Egito. Sabe aquele escaravelho que tem nos hieróglifos pelas paredes lá das pirâmides, né, em vários lugares, nas tumbas? É este grupo. Eles disseram, na época eles trabalhavam para quem administrava e é o mesmo, né, que administra até hoje. Não vamos falar nomes, não há necessidade, mas é o administrador aqui do planeta. E eles trabalhavam para ele e o que prestando essa consultoria para esse povo, né, lá no Egito. Então são seres de grande sabedoria, inclusive num momento, isso não está no texto, o meu marido disse assim para eles, vocês estão tendo que reduzir muito a capacidade de vocês para conversar com a gente. Eles disseram, sim. Olha que interessante. Então a gente fez várias perguntas para que a gente pudesse compreender o que é que eles estavam querendo trazer para a gente, que era justamente essa questão. Não existem seres bonzinhos que fazem as coisas de graça. Não tem, gente. Há sempre um trabalho e um esforço por trás de tudo. E todo trabalho tem que ser pago. Tem que ser. Isso é uma lei universal. Não é alguém que estipulou, porque é uma lei de equivalência energética. Não tem como burlar isso. E eles
Esse é o sistema. Eles compreendem muito bem. Isso para eles é algo assim que nem se discute. Então sim, tudo é pago. Tudo é pago. E é interessante ler o texto, absorver todas aquelas informações, mas não se apegar demais nas histórias. Não estou falando somente essa, especificamente, mas existem pessoas que ficam indo, né, de histórias em histórias, narrativas para lá, narrativas para cá, se apegando. O que eles dizem que é o interessante que nós façamos? A partir do momento que você entrou em contato com aquela informação, você absorveu, pronto, tá tudo ok. Passa para a próxima. Não é ser um caçador de informações, de historinhas, narrativas, não é isso. Nós temos que abandonar todas as narrativas, mas nós temos que acessar informações desse nível e de outros níveis para que a gente possa ir construindo a nossa base de conhecimento, que é extremamente importante. Então vocês podem pensar assim: quando eu sair daqui, eu serei medido pela quantidade de boas ações que eu fiz para as pessoas, de forma gratuita, na caridade. Não. Quando você faz esse tipo de ação, você está aprendendo. Mas você pode aprender de inúmeras formas. O que é medido quando a gente sai daqui é a nossa frequência. E a nossa frequência, ela está atrelada às nossas crenças limitantes, aos dogmas que a gente comprou e às narrativas que a gente acredita. E também ao conhecimento que nós temos. Simples assim. Então, se eu tenho muito conhecimento e não sou uma pessoa bitolada, comprimida, se eu tenho essa disponibilidade em aprender, em absorver, se eu sou uma pessoa aberta, com poucas crenças, dizer, gente, que vai eliminar as crenças, isso não existe. Isso não existe. Aqui não. Nós sempre vamos ter uma base de crença. Mas existem crenças básicas, normais, que não necessariamente nos limitam de forma excessiva. Então nós vamos sim trocando as crenças, umas mais limitantes por outras menos e menos e menos e menos, até que a gente fique só com aquelas crenças muito básicas. Porque nós aqui ainda precisamos, nós estamos numa realidade de forma e estrutura, né? Nós precisamos dar forma e estrutura às coisas, para que a gente possa compreender e se estabelecer aqui neste mundo. Então, um pouco de crença nós sempre vamos ter, mas o que eles falam demais é em relação às crenças e ao julgamento. Porque se eu tenho muita crença, eu também julgo muito. Uma coisa está atrelada à outra. Façam as reflexões que vocês vão entender isso. E existem lugares que nós vamos, quem é o canal, já falei, é meu marido, né? Porque nós somos uma dupla, nós nos intitulamos um grupo, porque além de nós existe uma equipe gigantesca que nos assiste, mas quem sai em projeção e vê tudo que vê e acessa vários lugares, várias realidades, é o meu marido. E muitas vezes, chegando lá, nesses lugares, a equipe lá do lugar que está recebendo o meu marido, diz assim para ele: vocês, eu também, porque o meu campo está junto, né? Vocês só conseguiram acessar essa realidade, este lugar aqui, porque vocês não têm crenças. Então sim, as crenças nos limitam.
Da mesma forma que limitaram as pessoas e fizeram com que elas não acessassem este texto das casas de comércio. Ah, mas onde já se viu? Lá no céu, o pessoal comerciando uma coisa ou outra? A realidade não é nada do que a gente acredita. Nada, é zero. Na verdade, é tudo ao contrário. É invertido. 100% invertido. Então, a gente foi aprendendo a ir destruindo, descriando e destruindo as nossas crenças, porque as crenças são como âncoras. Quanto mais crença a pessoa tem, mais compactada ela vai ficando. Pensa bem, uma coisa muito compactada não entra nada. É uma pessoa que não está aberta, disponível para acessar outras coisas. Então a ampliação da consciência, que era aquilo que eu estava dizendo, a ampliação da consciência abre espaço, o ser fica permeável, ele toca outros campos, energias, realidades, e ele vai acessando tudo isso. Então uma revisão das nossas crenças e do quanto elas nos limitam é muito importante que a gente faça isso, né? E saber que, mesmo que eu leia um texto que não ressoa comigo, quando eu acabar de ler, quando eu acabar de entrar em contato com aquele conteúdo, eu descarto. O meu sistema automaticamente descarta se não ressoar comigo. Então, sim, não ressoou com muitas pessoas. As crenças não deixaram. Muitos estão acessando. Mas todo texto que a gente compartilha, a gente vai percebendo uma maior aceitação por parte das pessoas ou não. Então é isso, gente. Essa questão do dar e receber é muito importante. A gente também deve prestar atenção no nosso dia a dia. Eu recebo mais do que dou, né? Eu recebo mais do que eu faço, do que eu realizo, mais ou menos. Como é que é? Como está a sua balança? Você acha que você está gerando potencial para receber o que quer que seja, o que você está precisando do universo? A gente tem que fazer essa revisão também, porque senão a gente fica sem entender nada, né? Fica naquela confusão, não sabe onde está. A realidade nossa não é exatamente essa que a gente está vendo aqui. E coisas acontecem com a gente que a gente nem imagina por que está acontecendo. Então, por meio de conhecimento, informação, conhecimento e percepções, nós vamos compreendendo toda a realidade que nos cerca. E isso é um processo, não é de um dia para o outro, né? Então esse é o processo. Ok, pessoal? E eu já vou gravar o próximo vídeo para auxiliar nesse conteúdo que eu acabei de colocar aqui. Tá bom? Então espero vocês lá. Até!